Boa tarde, galera! Como é que vocês estão? Muito bem-vindas e bem-vindos à nossa última aula desse módulo de operação de câmera. Queria agradecer primeiramente todo mundo que está fazendo isso possível, né? Galera que fica aqui nos bastidores que vocês não veem, mas que a gente daqui da frente vê. Queria agradecer também a Aline, nossa intérprete maravilhosa, que está mais uma vez aqui fazendo essa tradução. Queria dizer que essa é uma parceria do Instituto Ladainha, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. E a gente está nessa reta final, né? Vamos lá. Vou fazer aqui, antes da gente começar, a minha audiodescrição. Eu, Juliana, sentada aqui na frente de vocês, sou uma mulher negra de pele clara, de cabelo cacheado solto na altura dos ombros. Tô com a blusa branca da Circuit, tem a logo aqui escrito embaixo também. E vocês podem ver também uma caneca aqui na minha frente, uma mesa com um notebook aberto e 2 banners atrás vermelhos, com uma série de informações. Então vamos começar a aula de hoje. A gente vai conversar sobre algumas coisas, mas são coisas um pouco menos técnicas, né? Um pouco menos palpáveis, por assim dizer. A gente vai falar de relação de trabalho, de precificação, de mercado, de ergonomia também, de coisas que a gente pode fazer para tornar esse trabalho um pouco menos cansativo, um pouco menos desgastante também, porque é um esforço físico bastante grande. E vamos falar também dos cuidados com o equipamento. Então, eu vou começar aqui falando desses cuidados que vocês têm que ter quando estiverem operando esse equipamento, armazenando também. Então, vou começar aqui falando do Fuk-Fuk, essa ferramenta aqui, que ela é tipo um jatinho de ar que você aperta e ele vai soprar esse ar e ajuda a tirar sujeirinhas da sua lente. Quando você for usar esse equipamento, é recomendado que você esteja com a lente com essa parte clara aqui virada para baixo, porque aí toda vez que você fizer o ventinho, essas sujeirinhas elas vão cair, né? A gravidade vai ajudar nesse momento e você consegue limpar a sua lente. A gente vai ter também nos kits mais básicos, né? Esse pincelzinho aqui, desse lado ele tem um pincel, que ele tem algumas cerdas para limpar, né, as sujeirinhas e tudo mais. E desse lado aqui, em alguns tipos de pincel, tem também uma superfície desmagnetizadora. Então, às vezes, ele fica com um pouco de eletricidade estática, se você passar isso já ajuda. A gente tem também esse lencinho aqui, que ele é de microfibra, e tem esse bloco de lenços da Rosco. Ele é muito recomendado, tá? Se você for assistente de câmera, sempre tem um desse, porque eles são descartáveis. Então, uma vez que você usa, você joga fora e você não corre o risco de acumular sujeira que nem esse outro aqui. Esse bloco de lenços, eu não lembro agora quantas unidades ele vem, mas é um investimento muito bom e tudo isso você pode encontrar, por exemplo, aqui na casa do Rode. Isso não é uma publi, tá, gente? Mas é porque é um dos melhores lugares que você consegue encontrar muita coisa, muito equipamento, muito acessório para audiovisual. Ele tem muita coisa que você, assistente de câmera e operador, também pode precisar. Então, eles têm aqui, por exemplo, desde fitas, que é muito interessante você ter um monte de fita. Fita gaffer, por exemplo, é usada para fazer marcações no chão, para fazer marcações no seu equipamento também, a gente utiliza bastante. Quando você montar a sua estação, sua base, né, e você estiver gravando, você bota um pedaço de fita escrito, por exemplo, carregadas e outro descarregadas. Então, conforme você for trocando a bateria ou a pessoa que está fazendo assistência for trocando, você vai colocando as carregadas desse lado, as descarregadas desse outro. Então, essa fita, ela ajuda bastante. A fita gaffer, ela é uma fita que ela é feita meio que de um tecidinho, ela é mais grossa, por isso que ela também é um pouco mais cara. Tem fluorescente também, então é muito bom quando você está num set, você consegue usar ela para fazer essas marcações. Enfim, super recomendado você ter fita gaffer se você conseguir comprar. Se não, também, tem outras fitas que resolvem. Então, essa fita crepe, né, uma fita de papel, tem a colorida, que ela ajuda bastante. Enfim, vale a pena dar uma olhada aqui. E aqui, enfim, a gente tem ferramentas, tem o jogo de chaves, por exemplo, que eu falei, de chave Allen. Tem várias coisas que você pode comprar. Eu já vou voltar aqui para falar um pouquinho mais desse site. Porque nele também você encontra essas maletas, né? Essas patolas para você comprar. São maletas que podem ser de câmera ou de lente, então ela é ideal para você transportar, né? Para viajar ou até para levar para set e tudo mais. Uma coisa muito importante, gente, maleta, mala de câmera, tudo isso, tudo que tiver equipamento,
quando você estiver em set, ou você deixa ostensivamente aberto, ou seja, para qualquer pessoa que bater o olho entender que isso está aberto, ou você deixa fechado, com o zíper fechado, ou com o mecanismo, né, para você fechar, você também deixa ela, tipo, 100% fechada, segura, porque muitas vezes acontece, sei lá, você tá numa externa, e aí vocês terminaram, vão mudar de locação, a pessoa vai lá, pega a mala querendo ajudar, e aí ela tá aberta e você derruba esse tanto de lente no chão, e é um prejuízo absurdo. Acontece também, às vezes, começou a chover, corre para desmontar tudo e tal, pega a lente, pega a mala tava aberta e derruba uma câmera caríssima no chão. Então, mala e todos os tipos de case, né, de capa e de lugares que você armazena os equipamentos, eles têm que sempre estar ou completamente fechado e você ter certeza disso, ou ele estar ostensivamente aberto, porque a pessoa que for pegar vai ver que tem que fechar antes e tal, que tá aberto. Isso, gente, aproveitem para usar para a vida, tá? Se você tá com a mochila com o notebook, deixa fechada, porque às vezes você vai pegar e você não viu que estava aberto e o seu notebook cai no chão, ou o seu celular, enfim. Então, sempre deixem ou fechado, né? Porque também mochila não é muito bom deixar aberta, solta por aí, então deixe sempre fechado e tenha certeza que tá fechado, tá bom? Essas malas aqui, elas são a forma ideal de você transportar seus equipamentos em viagem também, então ela é o recomendado para você despachar, por exemplo, se você vai fazer um set em outro lugar e você precisa despachar, isso aqui é o recomendado, é o padrão, tá? Mas todo mundo sabe que às vezes a gente pega e bota a câmera na mochila e vai e tal, mas assim, é bom saber que esse é o procedimento padrão e que se você tiver condições de adotá-lo, faça isso, tá? Então aqui fiz tipo um compilado também de informações sobre o armazenamento de equipamento. Então primeiro, o case sempre fechado, sempre fechado. Segundo, cartões e baterias sempre guardados fora da câmera. Se você terminou a gravação e você vai deixar ela guardada lá na sua estante, ou seja lá onde você guardar, tire o cartão e tire a bateria, tá? Primeiro que o cartão, já aconteceu comigo, por exemplo, dele se corromper, então deixei muito tempo lá na câmera parado e aí depois ele não conseguia ler. Isso pode desgastar tanto o sensor da câmera quanto o sensor do cartão, então quando você colocar ele pode não ler, pode dar alguma desconfigurada. A bateria é a mesma coisa, ela fica tendo esse contato, né, magnético entre a bateria e o receptor da câmera, e isso não é interessante, isso pode viciar a sua bateria, isso pode, se você deixar muito tempo, por exemplo, a bateria pode inchar, pode vazar, pode superaquecer, não tem por que você deixar assim. Então, toda vez que você for guardar o seu material, você guarda eles separados. Outra coisa, guardar as baterias sempre carregadas, tá? Porque nessa vida de operador de câmera, muitas vezes a gente está lá de boa e aí chega algum chamado de freela, alguém que está falando tipo, preciso que alguém me cubra em tal lugar, ou você tem disponibilidade para cobrir um evento hoje, fulano cancelou, ou sei lá. Então deixe sempre as suas baterias carregadas, organizadas, separadas, os seus cartões também, tem esse aqui que é o F, né, lugar o material a retornar à sua base. Deixe sempre o seu material já armazenado, já bem guardadinho no seu HD, para você poder formatar o seu cartão sem dó no momento em que você precisar. Então é isso, alguém te ligou, alguém precisou, a pior coisa do mundo é alguém te ligar e falar, você pode ir, você fala, putz, minhas baterias não estão carregadas, e aí você perde aquele trabalho só porque você não se organizou para isso, você não deixou o seu equipamento preparado para caso essa situação surgisse. Então isso é muito importante. O próximo. Investir em capas, né, cases e malas para os equipamentos. Não precisa ser uma patola necessariamente, mas compre uma bolsinha de câmera, não fica andando com a sua câmera solta na mochila, muito menos com ela na mão. Compre um casezinho, compre uma maletinha, uma mochila de câmera, que vai ser um lugar que você vai conseguir armazenar corretamente os seus equipamentos, você vai conseguir encaixar as lentes ali para elas ficarem bem acondicionadas, para elas terem um forrinho que evite o atrito, que evite o impacto uma na outra, né? Quando a gente anda, às vezes as coisas que estão na mochila balançam, então é ideal que você tenha uma mochila ou, enfim, uma capa que seja protetora para isso, que vai isolar um elemento de outro. E para você se organizar também, eu já falei em outro dia sobre a caixinha de cartões de memória, né? Então, é tipo uma carteira que você bota os seus cartões.
eles também são muito interessantes e entra nisso de você ter uma estrutura correta para você guardar o seu equipamento. Isso ajuda a preservar, ele dura muito mais, ajuda a não perder, enfim, é sempre bom, tá? Próxima coisa. Limpar as lentes ao retornar à base. O que é a base? Base é o lugar que a gente vai manter todos os equipamentos da fotografia. Tem a base de som, tem a base da foto, enfim, tem algumas bases, né? Cada equipe com a sua, mas em um set, quando você estiver trabalhando com mais de uma pessoa, vocês têm que ter uma base. Vai ser um lugar onde todas as malas, todos os cases, todos os tripés, tudo isso vai estar guardado junto. Vocês sabem que ali é o ponto de apoio de vocês. E toda vez que você terminou o set e retornou para sua base, você limpa essas lentes. Você pega o fuque-fuque, você joga o arzinho primeiro. A gente tem um procedimento, né? Primeiro você passa o fuque-fuque para você tirar essas sujeiras, depois você passa o pincelzinho. Se você não quiser comprar um pincel desse aqui, você pode comprar um pincel de cerdas macias também em casa de equipamentos de arte. E esse pincel de cerdas macias, ele pode também ser utilizado para limpar a sua lente. Não compre de cerdas grossas, porque ele pode riscar a sua lente, tá bom? Gente, vou pedir para vocês abrirem a câmera que a gente vai fazer o primeiro print de hoje. E aí, enfim, deixa eu aproveitar para ver vocês. Massa, gente. Vamos todo mundo que puder, né? Eu sei que às vezes não dá, mas todo mundo que puder, vamos abrindo. Evi perguntou se já passou a lista. Ainda não passou, tá? Ela vai passar mais pra frente. Gente, a Agripino tava viajando no aeroporto, que doideira. Todo mundo que podia abrir já abriu, gente? Ou mais alguém vai abrir pra gente fazer esse print legal? Última aula, né? A gente ter o registro de todo mundo que veio. Me avisa aí quando rolar, tá bom? E a gente dá continuidade na aula de hoje. Foi, gente. Muito obrigada por abrirem as câmeras. Vamos continuar aqui, então. E a última, né, desses aqui que a gente falou é conferir o checklist. O que é esse checklist? Toda vez que você for para o set, você precisa ter um checklist de todos os equipamentos que você vai estar utilizando. Seja você videomaker, que está operando sozinho ou com mais uma pessoa, seja você assistente de câmera, seja você diretora de foto. Se você for a diretora, você vai ter uma pessoa que vai fazer isso para você, muito provavelmente, tá? Mas ainda assim é bom ter o hábito, é bom vocês pegarem a manha de como fazer isso. Você vai fazer um checklist de tudo que você tem e você vai dar esse confere depois do set para você ter certeza que tudo foi recolhido, que tudo foi guardado, que tudo está funcionando. Outra coisa importante que eu não tenho certeza se eu já falei, quando você for alugar equipamento, tira uma foto de tudo, tanto para você saber no estado em que estava, né? Por exemplo, peguei uma mala de gimbal, tira a foto para você saber como encaixar as coisas na mala, mas também para você garantir que não está faltando nada e que tá tudo no mesmo estado que você pegou. Então, se você pegou uma lente que tem um arranhãozinho na lateral ou na própria lente, tira uma foto disso, deixa isso registrado, fala com a pessoa que tá te alugando que você percebeu isso antes de você levar o equipamento para casa e você começar a usar, para você se resguardar em relação a isso. Depois não tem nenhum problema de, você riscou a lente e a pessoa fala, mas ela já veio riscada. Quem tá certo, quem tá errado, por via das dúvidas, é bom você ter essa foto, né, esse registro. Vamos lá, então. A gente vai falar daqui a pouco sobre ergonomia, principalmente com o Steadicam. Tem uma pessoa maravilhosa que eu vou trazer aqui um pedacinho de um vídeo, mas que eu vou botar também todas as redes sociais dela para vocês, que ela é a rainha do Steadicam, ela tem uma consciência corporal absurda e a gente vai falar bastante disso. Mas antes disso, eu queria falar da estabilização. A gente já falou de gimbal, de Ronin, de tudo mais. A gente já falou de Steadicam, a gente já falou de shoulder mount. Eu até mostrei essas estruturas para vocês. Mas tem uma questão também que é como você estabilizar a sua câmera na mão. Às vezes a gente não tem acesso a essas outras tecnologias e mesmo assim a gente tem que tentar fazer o nosso plano o mais estável o possível. Então, seja qualquer uma dessas estabilizações, a gente tem algumas coisas em comum.
Primeiro, a sua postura. Você deve ficar com as costas retas, você deve estar flexionando, tipo, o seu joelho para você não ficar com o joelho completamente esticado, né, assim, porque quando você está com o joelho completamente esticado, você está rígido. Quanto mais rígido você tiver, quando você levar qualquer impacto, esse impacto, ele vai ecoar pelo seu corpo, né, até o seu equipamento. Então, o ideal é que você esteja amaciado, amacie a sua postura, né, esteja com o joelho lá um pouco flexionado. Isso não quer dizer relaxado, tá? Muito pelo contrário. Mas também não é para você ficar super tenso assim, porque isso também não te possibilita estabilizar esse equipamento. Então, tenta ficar de boa, mas preste atenção na sua respiração. Uma coisa que é muito importante é você tentar fazer uma respiração abdominal e não diafragmática. Então, quando você respira enchendo a barriga, é isso que você tem que fazer. Eu vou mostrar um vídeo já também que vai exemplificar isso maravilhosamente. Mas tenta respirar pela sua barriga, tenta ter respirações mais leves e menos curtas. Então, em vez de você respirar assim, tenta respirar mais tranquilamente. Porque isso tudo vai impactar na qualidade da imagem que você está captando. Seus braços também, tenta manter eles mais juntos ao corpo. Se você estiver gravando com a câmera assim, você está mais suscetível a movimentações. Quanto mais próximo do seu eixo, né? Todas as pessoas têm um eixo aqui nesse eixo da coluna, né? Até as pernas, até o chão. Então, tenta se fechar um pouco mais nesse eixo, que você consegue travar o braço aqui e você consegue estabilizar melhor a sua câmera. É engraçado, gente, porque é que nem postura de gente que anda de cavalo. Vocês já viram competição de cavalo, tudo mais, de jockey, não sei como é que chama. As pessoas, elas andam com as rédeas segurando muito próximo aqui e a coluna retíssima, assim, parece uma vara, assim, de tão reto que tá. A gente tenta partir dessa mesma lógica, porque você consegue, da mesma forma que eles conseguem se estabilizar, mas em cima de um cavalo, a gente consegue estabilizar a câmera. É um paralelo parece um pouco solto, mas se vocês pararem para prestar atenção, depois vocês vão perceber também. Então, cola esse cotovelo aqui no seu abdômen, trava o abdômen, tenha consciência dos seus músculos, respira mais devagar, respira pela barriga, dobra um pouco o joelho e fica tipo nessa postura que te ajuda a ser mais flexível, né? Ser mais... esqueci a palavra, eu ia falar resiliente, não é resiliente a palavra, mas te ajuda a ser mais... resistente pode ser também. É que nem um bambu, tá ligado? Que enverga, mas não quebra. É tipo isso, você vai ter que ter essa malemolência, entendeu? Então, essa postura te ajuda bastante a ter isso. E além disso, tem outras questões que a gente vai falar também, que é de você fortalecer esses músculos. Então, você tem que ser tão alongado quanto forte, tá? A gente acaba às vezes não dando tanta importância para isso, mas é muito importante porque essa profissão de operadora de câmera, ela é uma profissão que demanda muito corporalmente falando. Tá, agora falando dessa estabilização aqui na mão. Algumas dicas para quando você for estabilizar na mão. Primeira, tá vendo isso aqui que o cara tá fazendo? Ele tá com essa cordinha da câmera enrolada na mão? Não faça isso, tá? Se você tá com a câmera solta na mão, bota essa cordinha no pescoço e quanto mais você esticar ela, mais vai te ajudar a estabilizar essa imagem também. Então, você bota essa cordinha e você estica ela e trava o seu braço o mais próximo possível do seu corpo. O ideal é você ajustar para ela ficar aqui e a cordinha esticada nessa distância. E aí, essa cordinha e o seu braço vai fazer dois vetores de força em sentidos contrários, assim, né? Eles vão se cruzar, então isso vai ajudar a sua câmera a ficar um pouco mais estável. E aí é isso, quando você for fazer um movimento, tenta não só esticar o seu braço, faz o movimento com o seu corpo, para frente, para trás, para os lados, vai indo junto. Se você tiver que abaixar a câmera para gravar de baixo, não só desce a câmera, desce o seu corpo junto. Por isso também que a gente fala da mobilidade, né, da flexibilidade, porque você tem que estar com o joelho em dia para você agachar e conseguir fazer essa movimentação. Então, não é só você abaixar assim, essa imagem não vai ficar estável. E eu digo mais, isso também serve para o gimbal. O gimbal, ele tem um braço assim, né, que você segura a câmera, mas se você só descer esse braço, ele ainda pode fazer uma imagem legal, pode estar super estável, mas o ideal é que você faça as movimentações junto com o seu corpo. Acho que todo mundo já deve ter visto, se não viu, pode procurar na internet, é super fácil de achar. Mas vídeo de videomaker gravando é um pouco engraçado, que a galera vai junto e volta, e anda para um lado, e anda para o outro, e faz a câmera para um lado, faz a câmera para o outro. Não é só você fazer isso, você tem que levar o seu corpo junto. Então, essa é uma coisa muito importante para você ter em mente.
e trabalhando a sua consciência corporal, porque isso vai ajudar bastante também quando você for exercer essa função num set. Então, chegamos aqui na ergonomia e consciência corporal. Olha o tamanho do Steadicam que essa mulher está operando, gente. Isso aqui é gigantesco. Tem até uma mola aqui, porque ela ajuda a estabilizar com o eixo do quadril. Tem esse peso aqui com a bateria e o monitor para baixo. A gente tem essa câmera aqui, ela tá toda rigada, né? Tá toda cheia de rigs, que a gente chama, que são coisas que você vai encaixando na câmera. Um montão de fio. A Bali, gente, a Aline Bali, Balestero o nome dela, né? Mas ela se apresenta como Aline Bali. Ela é muito cabulosa, ela é brasileira, mas ela trabalha tanto em Los Angeles, se eu não me engano, quanto aqui em São Paulo. Aqui, vírgula, no Brasil, né? Mas em São Paulo. E ela é uma Steadicam maravilhosa. Ela tá no mercado desde 2001 ou 2000, se eu não me engano, e ela trabalha de fato, assim, como Steadicam desde 2011, então já são mais de 10 anos aí nessa função. E ela, gente, é baixinha e magrinha. Então, tem até depoimentos dela, se vocês virem os vídeos no Instagram, que ela fala, tipo, gente, eu queria operar a câmera, eu queria fazer Steadicam, mas as pessoas olhavam pra mim e falavam, você é muito magrinha, você é muito pequena e você não vai dar conta. E aí, o que ela fez? Ela foi trabalhar a consciência corporal dela pra ela conseguir usar o peso dela, ela conseguir operar isso da melhor forma possível. E ela tem um curso, eu acho que ela não tá dando recentemente, não que eu saiba, pelo menos, mas ela tem um curso, ela dá palestra, ela tem um canal no YouTube, ela faz yoga e acro-yoga e ela fala muito dessa questão da respiração, dessa questão do movimento. A yoga ajuda muito ela a ter essa consciência corporal, a manter a flexibilidade em dia, a manter a mobilidade em dia, porque isso é muito importante. Então, você vê aqui, facilmente você teria uma sobrecarga aqui no joelho, tá? Porque a primeira articulação, né, você teria esse impacto aqui de ficar carregando todo esse peso com a perna um pouco dobrada, de ter que agachar, de ter que levantar. O segundo eixo é aqui no quadril. É muito fácil você descompensar se você não tiver uma postura certa, se você não estiver usando um tênis correto, um tênis que tenha um amortecimento, que nem eu já falei para vocês na outra aula. É muito fácil você desbalancear o seu quadril e isso vai refletir em toda a sua postura, isso vai refletir em todo o seu corpo e pode te desarranjar, pode dar travar alguma coisa aí, é fácil demais, então tem que prestar atenção nisso. O outro ponto é esse colete, então ele tá botando bastante peso diretamente na sua coluna, então é muito importante também ter essa consciência corporal, manter as costas eretas e não travadas, né, mas consciente delas, usufruindo dos músculos que a gente tem. E depois vem os ombros, tá? Eu digo isso, gente, eu mesma tenho um tendão rompido, eu tenho esse tendão rompido aqui atrás, eu tenho que fazer cirurgia e eu fico enrolando. Não façam que nem eu, não deixem chegar nesse ponto. Então, tipo, se fortaleçam, façam todos esses exercícios que vocês podem fazer, porque essa articulação aqui é justamente onde vai todo o peso. Se você está usando um shoulder mount, por exemplo, que nem a gente já mostrou, ele vai com todo esse peso no seu ombro. Então, também é uma articulação que você tem que estar fortalecendo, que você tem que estar fazendo os seus exercícios de mobilidade e de flexibilidade. É muito importante. Assim como o seu pescoço, tá? Ele tem a tendência de ficar travado assim, tenso. Não fiquem, tenta relaxar, tenta soltar esse pescoço, porque essa musculatura aqui do trapézio, ela também pode travar tudo. Então, tenham esse cuidado com o corpo de vocês, que nem a Aline fala em um dos vídeos dela, ela fala assim, a gente investe tanto dinheiro em equipamento bom e tudo mais, mas a gente não está cuidando do nosso equipamento mais caro e mais precioso, que é o nosso corpo, que vai estar operando e cuidando e, enfim, mexendo em todo esse equipamento caro que a gente está comprando. Então, antes de tudo, a gente tem que tomar conta do nosso corpinho, porque é ele que vai realizar as coisas. Vamos clicar aqui, então. Vou mostrar aqui para vocês o canal da Aline. Eu não vou dar play em nenhum agora, mas aqui a gente tem exercícios para lombar. Ela fala como preparar e como soltar, né, relaxar essa musculatura. Tem o reel dela, que é muito interessante. Eu acho que eu vou até pedir para o Di botar mais para frente aqui para vocês, porque ele é muito interessante a gente ver as movimentações dela. Enfim, várias coisas aqui, ela fala sobre respiração, ela mostra também alguns making-offs, ela mostra como montar um Steadicam, então seria algo que eu não conseguiria trazer aqui para vocês para mostrar na prática, mas vocês vendo aqui, ela fala quanto tempo leva para você montar um Steadicam, ou aqui, ó, para ajustar e tudo mais. Então, deem uma olhada, eu vou colar aqui o link no chat para vocês salvarem e assistirem depois.
Pronto. Ai, que massa, Rafa. Você anda de cavalo? Anda a cavalo, né, no caso. Eu andava muito quando era criança também, então acho que essas analogias a gente consegue fazer conforme a gente vai construindo o nosso vocabulário. Tem uma pessoa também, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é tipo um mestre da estabilização de câmera do cinema brasileiro, e ele falou que ele criou toda a metodologia dele, a forma dele de estabilizar andando de ônibus, porque ele ficava em pé no ônibus, e aí ele tentava se balancear sem cair e tal, sem segurar em nada. E isso ajudou muito ele a entender onde ele vai colocar o peso. Se ele vai colocar o pé, o peso mais na ponta do pé, mais no calcanhar, como é que ele vai distribuir, como é que ele vai se posicionar. E isso ajuda muito a você entender como funciona para você na prática, fazer esses links com situações do cotidiano, ajudam muito a entender como funciona todo o equilíbrio, né? Todo o balanceamento. Gente, vocês perguntaram tanto da lista e o Di vai soltá-la aí agora no chat, tá? Então fiquem atentos e atentas para vocês preencherem. Ó, falando em pé também, a Aline tem um vídeo aqui falando pés mais fortes, melhor operação de câmera. Então é muito interessante, assim, todo esse conteúdo dela. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui também, eu vou pedir pro Di mostrar um vídeo, deixa eu ver, um vídeo e a Aline vai estar falando de 2 tipos de respiração. Ela vai falar sobre essa respiração abdominal, né, que você incha a barriga e diminui, e essa respiração mais diafragmática, que você abre o peito e depois desinfla, né, o pulmão. E aí a gente vai ver na prática, prestem atenção na imagem que ela vai estar gerando, testando os 2 tipos de respiração. Pode soltar aí, Di, quando estiver pronto. Deu pra vocês entenderem, gente, do que eu tô falando? Eu não sei se vocês prestaram atenção o suficiente. Me respondam aí no chat se vocês viram. Que dá pra ver, pra mim, pelo menos, fica muito nítido, assim, a forma como a barriga dela tá inflando, ou como essa parte do peitoral tá inflando, e como isso reflete na imagem, né? Que ela botou um quadrinho no canto, acho que nesse canto aqui da imagem, de quão estável estava. Então, se vocês verem que essa imagem abdominal, né, da respiração abdominal, ela é muito mais estável, ela ainda vai mexer um pouco, mas é uma coisa muito mais sutil. Enquanto mais devagar você respira, lógico que sem perder o ar, né, porque senão depois descompensa tudo, mas quanto mais devagar você respira, mais sutil vai ser esse movimento e mais difícil vai ser de perceber que está mexendo um pouco junto com a sua respiração. E em relação ao peitoral, não, ele já afeta mais diretamente. Eu acredito que talvez por estar mais próximo do braço também, enfim, essa explicação fisiológica eu não vou saber dar certinho. Mas isso afeta muito também a forma como a gente capta a nossa imagem. Ninguém me respondeu, então eu vou entender que vocês conseguiram perceber, senão eu passo o vídeo de novo, se não tiver dado para ver, e aí eu vou falando para vocês prestarem atenção. Gente, primeira lista e primeiro print já foram, tá? Pra quem chegou agora. Massa, Lenilson, que bom que você respondeu aí pra mim, que deu pra entender. É muito massa, gente. O Felipe falou que pratica slackline, que ajudou muito a entender sobre a estabilização sem gimbal. Pois é, slackline é uma doideira mesmo, gente. Pra quem não sabe, slackline é tipo corda bamba, né? De uma forma coloquial, assim. Mas é uma fita que você prende, né, em 2 pontas e ela fica balançando e as pessoas têm que se equilibrar em cima dela. Me corrija se eu estiver errado, tá, Felipe? Mas é basicamente isso, e aí nisso de você tentar entender como tá o seu equilíbrio, onde tá o seu eixo, se você abaixar, para onde vai o seu eixo de equilíbrio, se você levantar, para onde ele se transfere, né? Tudo isso afeta muito e é um conhecimento muito grande que você vai tendo de consciência corporal. Eu dancei também por muito tempo na vida
E quando a gente dança também ajuda a entender esse eixo, assim, tipo, fazendo um monte de giro, um monte de pirueta, um monte de acrobacia, te ajuda também a entender onde está localizado o seu eixo, como você consegue se movimentar em relação a isso. Di, tem como a gente botar o vídeo de novo? Se você puder deixar meu áudio, a Adriane pediu para ver de novo, então vamos soltar aí para vocês verem mais uma vez e dessa vez eu vou comentando, pode ser? Já vai soltar, gente. Então, gente, esse vídeo é bem mais longo, tá? Vocês podem ver tudo depois, mas o que eu achei interessante é mostrar esse momento. Então, aqui, ela tá fazendo a respiração diafragmática, se vocês prestarem atenção na barriga dela. Se vocês prestarem atenção na barriga dela, então não tá mexendo muito. E essa imagem no canto, ela tá muito mais estável. Ela dá uma mexidinha um pouco para um lado, para o outro. E agora ela vai fazer essa respiração mais para cima, né? Pelo pulmão, pelo peitoral. E aí, ó, a barriga dela já tá mexendo menos, o peitoral tá abrindo mais e aqui em cima a gente consegue ver que a imagem tá bem menos estável, né? Enquanto a outra... pode tirar já. Enquanto a outra tava mexendo um pouquinho horizontalmente, mas tava uma coisa bem mais estável, essa da respiração mais pra cima, né? Tipo, mais pelo pulmão, ela dá uma mexidinha também pra cima e pra baixo, fica um pouco mais estável. Deu para perceber, Adriane, gente? Respondem aí se vocês conseguiram entender, se o comentário também fez sentido. Massa, que bom. E é isso, gente. Gente, eu sou muito fã da Aline, tipo assim, muito, 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 muito. Pilates e canto ajuda muito a ter consciência de respiração diafragmática. Pois é, a minha tia também, ela é cantora lírica, e ela falava muito dessa respiração pela barriga, ou essa respiração pelo pulmão, como isso afeta também a nossa potência de ar, né? Como a gente dá energia. Porque no final das contas, gente, a respiração é vida, né? Tipo assim, literalmente, oxigênio é combustível, a gente usa para alimentar todas as células, então... Quanto mais você tiver consciência da sua respiração, mais você vai estar nutrindo o seu corpo e tendo consciência dele como um todo, sabe? Parece, às vezes, um papo meio holístico, mas, tipo assim, eu nem teria embasamento para falar disso, tipo, holisticamente. É só realmente percepções e estudos, assim, de que quanto mais conscientemente você respirar, melhor vai ser a performance do seu corpo, tá? Então... É melhor pela barriga, Carlos, exatamente. Se você respirar e expandindo a sua barriga, você consegue manter o seu corpo mais estável, consequentemente, o seu equipamento e a sua imagem, né? A Rafaela falou que a gente nasce sabendo a respiração diafragmática, é só observar os recém-nascidos respirando e perdemos isso ao longo da vida. Isso é verdade, eu acho que tem muito a ver com um padrão estético, por exemplo, de mulheres terem que estar encolhendo a barriga, homens também, né? Tipo, todo mundo querer parecer magro, e aí tem que ficar travando a barriga, encolhendo, e a gente fica com essa respiração muito mais superficial aqui, ao invés de fazer essa respiração diafragmática que abre a barriga, que expande. Último minuto, gente, para preencher a lista, preencham aí. Quando eu fazia dança contemporânea também, junto com uma professora que também era videomaker e tal, a gente trocava muito essa ideia de que quando você está expandindo pela sua barriga, você consegue ter muito mais controle, você consegue direcionar mais a sua respiração. Só que esteticamente é uma coisa que a gente aprende que não é tão interessante e tudo mais, mas isso aí é balela, gente, não liguem para essas coisas. Vamos continuar aqui então, voltando para a apresentação. Fortalecimento de musculatura, alongamento das articulações e mobilidade. Então, a gente tem toda essa estrutura muscular, na verdade mais que isso, né? Porque a coluna desce aqui embaixo até o osso sacral, que não tá pegando até aqui. Mas a gente é feito 100%, quer dizer, não 100%, mas o nosso corpo tem muitos músculos. E esses músculos devem ser trabalhados, tá? Por quê? Porque um liga no outro. Então, se você tiver com algum mais frágil, algum romper, como é o meu caso, pode descompensar todo o resto. Se você tá com uma perna machucada e você tenta botar menos peso nela, você vai compensar desequilibrando a sua bacia e botando mais peso no resto. Então, a gente tem que cuidar dessa saúde, desse preparo físico como um todo. Então, é isso. Eu trouxe essa imagem aqui pra gente entender um pouco. As costas, principalmente, assim, se tivesse que falar, Ju, tem que fortalecer qual seria? Eu diria as costas, tá? Porque eu acho que é
a base de tudo realmente. O ombro também, o quadril também, mas eu acho que essa musculatura das costas que ajuda a gente a ter uma base, ajuda muito a você estabilizar a sua imagem, então acho que é uma coisa muito importante. Mobilidade também, gente. Eu já falei bastante disso, mas enfim, quanto mais mobilidade você tem, mais consciente do seu corpo você tá, mais confortável com ele você tá, mais amplitude você tem. Então, muitas vezes a gente vai fazer um movimento com gimbal e vem com ele lá de baixo e tem que levantar até lá em cima. Se você tem essa mobilidade, isso não vai ser um problema. Se você tiver que agachar para gravar alguma coisa, quem trabalha com videodança, por exemplo, registrando, quando você tem que chegar nesse nível do chão, é muito difícil para muita gente, assim, você gravar agachado ou tendo que andar muito próximo do chão, ou você vai ficar encurvado para baixo, né, com as costas assim, para você pegar essa imagem lá do chão, e aí isso vai te dar o quê? Uma dor nas costas, ou você vai agachar e tentar fazer esse movimento um pouco mais próximo desse nível do chão, e para isso você tem que fazer exercícios de mobilidade, fortalecimento e tudo mais. Então, se alonguem e malhem, gente. Acho que esse é o resumo disso aqui, porque isso não é só papo de rato de academia, não. Pra galera do audiovisual também é muito importante. Fora que a gente carrega muito peso, né? Eu fiz uma cobertura esses dias e eu tava andando cheia de equipamento nas costas, porque eu não tinha verba para assistente e tudo mais, estava cheia de equipamento. Voltei para casa toda travada. Então é isso, a gente carrega muito peso, o Fresnel é muito pesado, se você quiser mexer mais com luz. Tem câmeras que são muito pesadas, o gimbal é muito pesado. Se você estiver usando um Ronin, um Crane, eles são equipamentos que são muito cheios de coisa. O Steadicam, vocês viram como é grande também. Então, a gente tem que dar conta de sustentar tudo isso. Fora que, se você também trabalha como videomaker e tem que editar, você vai passar muitas horas sentado. Então, fortalecendo as costas, você também lucra nesse sentido, de você ter uma qualidade de vida melhor. E essa qualidade de vida, ela também vai refletir no seu trabalho, né? Obviamente. Eu ia falar mais alguma coisa antes disso. Eu te passei algum outro vídeo, Gil? Era só isso? Só isso, né? Então é isso mesmo, gente. Dê uma olhada lá depois. Ah, pronto, eu falei que eu ia pedir pra passar o reel da Bali, né? Você consegue abrir aí pra mim? Acho que tem que pesquisar Aline Balestero no YouTube e aí vai ter o reel dela. Enquanto isso, gente, eu vou falando aqui com vocês sobre esse rolê, assim. Eu tô me sentindo muito pupila da Aline, tá? Eu não conheço ela, a gente nunca fez. Eu nunca fiz o curso dela, infelizmente. Mas eu vejo muitos vídeos dela e ela sempre fala disso. E ela fala muito também disso, de como a sua saúde mental também afeta. Então, se você já tá à flor da pele no set, por exemplo, qualquer coisa que as pessoas falarem, você vai estar sujeito a estar explodindo, a estar, tipo, tenso e tudo mais. Eu acho que não é esse, não. Eu acho que esse é o de apresentação dela. Deve ter algum que é um reel do ano e tal, dos trabalhos dela. Qualquer coisa eu posso procurar aqui também. Você acha que é melhor? É que esse vídeo, gente, eu não ia mostrar, mas como eu sou muito fã dela, eu acho que vai ser interessante a gente ver. A gente viu agora como isso impacta, né, em termos de saúde e tudo mais. E naquele trechinho, né, da estabilização que eu mostrei pra vocês, dessas diferenças como é que é o nome? Essas diferenças de respiração, mas também tem a diferença de resultado, né? E a gente conseguir ver isso na prática. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu já tô com o YouTube dela aberto. É isso, gente. A gente achou o vídeo aqui, vai botar pra vocês. Vejam também se vocês reconhecem alguma das produções que ela participou. O trabalho dela,
muito incrível, gente. Eu vou mostrar o portfólio dela também quando a gente vai falando de portfólio. E eu acho super interessante. E Rafa, eu também tô me devendo isso de matricular na academia, mas depois dessa aula e depois do Rio da Bali, eu acho que vai ajudar bastante. E aí, prestem atenção aí, gente, em como ela estabiliza as imagens também. Pode rodar, Di. Massa, né, gente? Alguém conhece algum dos filmes ou séries ou produções que ela participou aí? Se conhecer, comenta. Eu reconheço algumas, mas não todas, infelizmente. Vamos lá, voltar aqui para essa apresentação. Dá tempo de vocês pensarem também, ver se vê alguma coisa. Já já eu vejo o chat de novo. E já falamos aqui de fortalecimento da musculatura, né? Gente, vamos falar de portfólio? Eu tava comentando hoje com os colegas e tal, a gente tava falando muito sobre isso, sobre a diferença de como você vai se apresentar. A gente tem o Behance, que é essa plataforma aqui. Eu particularmente não sou muito fã, não consegui me adaptar muito bem a ele. Então ele tem uma série de categorias, né, de After Effects para galera que faz animação e tudo mais, motion para quem é designer, edição de vídeo, tem muito trabalho de fotografia também. Eu não tô com o meu logado aqui para mostrar para vocês, mas vamos pesquisar aqui. Por exemplo, direção de fotografia. A gente vê trabalhos tipo desde publicidade até ensaios, tem muita coisa criativa, então é muito interessante isso. É uma plataforma que ela prioriza imagens estáticas sobre vídeos, tá? Ela não é uma plataforma majoritariamente de vídeo, mas ela é um lugar muito interessante para vocês procurarem referência e fazerem networking. Você acompanhando o trabalho das pessoas é muito acessível, você mandar mensagem para elas, vocês trocarem uma ideia, você perguntar como alguma coisa foi feita, você, enfim, trocar essa ideia mesmo e aí você publicar aqui o seu conteúdo. Como eu falei aqui, ó, ela é principalmente para divulgar alguns projetos. Então, você colocando prévias, você colocando estilos, você compartilhando o processo criativo, o mood board, tudo isso ajuda muito. Aqui eles têm ensaio, né, e tal. Mas é uma rede super legal, assim, em termos de troca. Ela é muito maneira, tem muita referência. Só tem que saber usar. Eu, Juliana, não me adaptei muito bem, eu não gosto tanto dela. Mas eu sempre recorro a ela quando eu preciso dar essa respirada, pesquisar outras coisas, pesquisar tendências também. É muito interessante.
Outra rede. Ah, e o bom dela, gente, é que eu não falei, na verdade, deixa eu até voltar aqui, é que ela é da Adobe. Então, se você tem um perfil da Adobe, é muito mais fácil você subir tudo lá diretamente. Você vai soltando aqui no seu... Ó, tem um teste grátis da Adobe. Eu sei que muita gente não paga Adobe, gente, eu sei que não é barato. Tem outras formas de você acessar isso, mas que às vezes no final podem sair um pouco no prejuízo, se você craquear e depois ele der um crash, alguma coisa assim, pode dar errado. Mas tem alguns pacotes aqui, se você tiver condições de usar o Adobe oficial, use, tá? E é isso, ele consegue vincular o seu trabalho diretamente com o Behance, o que é muito interessante. Eu gosto muito de plataformas que são unificadas. Então, falamos aqui um pouquinho do Behance. Vamos falar agora do Vimeo. O Vimeo é muito famoso, acho que todo mundo que trabalha com vídeo também conhece. E ele tem muito material, gente, de vídeo, tipo assim, muito material mesmo. Tem planos, se você quiser pagar, a diferença do plano pro pago, ou do pago pro gratuito. Tem algumas coisas que você pode botar algum vídeo, por exemplo, na versão privada, né? Então, você gera um link e você só compartilha com quem você quiser e você dá uma senha. Então, para quem quer mandar portfólio para uma empresa ou para uma pessoa, e esse portfólio tem um vídeo que ele não está liberado ainda, um filme que ainda não foi lançado ou que foi lançado, mas está rodando em festival e ainda não pode ser disponibilizado abertamente, você pode usar essa função e você colocar o seu link, você só mandar para quem você quer que tenha esse acesso. E é uma questão também de bom senso e boas práticas. As pessoas sabem que quando recebem um link privado não é para você compartilhar. Então, enfim, tem isso aí, super interessante. Tem outros também que permitem você publicar vídeos mais longos. Por exemplo, tem o meu que eu fiz um clipe e ele não consegue carregar porque foi um clipe um pouco extenso demais, eu não consigo subir ele. Mas tudo bem, né? Às vezes faz parte. Tem esse aqui que é o de transmissão ao vivo e tal, enfim, ele vai crescendo, mas eu me sinto muito satisfeita com a versão gratuita. E aí, enfim, você só se cadastra e tal, e aí você consegue ver, por exemplo, navegando os vídeos, fazendo essa pesquisa, ele faz uma curadoria de produtos que se destacam, ele tem recomendações específicas para vocês. Aquele vídeo, por exemplo, da Ana Augusto, que eu tinha compartilhado, aquele do Minizes, para falar da utilização do filtro para Mist, ele foi nessa plataforma. E é muito interessante também, porque ele destaca alguns criadores de conteúdo, então ele também é interessante para as pessoas começarem a acompanhar o seu trabalho. Você pode botar a ficha técnica e linkar as outras pessoas, então elas vão também estar vinculadas a um projeto que você publicou. E o melhor de tudo, gente, é que ele pode te render trabalhos. Então, você pode fazer o seu cadastro no Vimeo e ele vai ter uma parte que tem como você colocar, tipo, aberto à contratação. E você coloca quais são as suas funções, se você é editor de vídeo, se você é colorista, se você é diretora de fotografia. E aí, ele deixa ali o seu contato, o seu nicho e tudo mais. Então é isso, gente. O Vimeo eu recomendo muito. Eu acho que é uma plataforma que dá para você deixar o seu portfólio completo, todos os trabalhos lá. Ele é realmente muito bom. Tem o YouTube também, embora o YouTube ele tenha as suas contradições, ele ainda é muito utilizado, tá? Ele também recebe uma qualidade de vídeo bastante interessante. Só que o negócio é que o algoritmo às vezes fica um pouco misturado, né, com outros tipos de conteúdo. Mas se você conseguir manter lá também, ótimo, sabe? Não tenho nenhuma contraindicação, não, ao YouTube. Vamos lá. Aqui eu abri, por exemplo, o portfólio de uma produtora, que não vai carregar, eu acho. Ou vai? Aqui. A gente tem a produtora Marias, que é uma produtora brasileira. Eu sou muito fã. Eles fizeram um trabalho muito maneiro agora para a TV Bahia, fazendo as vinhetas. A fotografia deles... Ai, não consigo abrir. Mas a fotografia deles eu acho lindíssima, tem vários vídeos, eles fazem muito clipe, fizeram os clipes da Raquel Reis, Maresia e tudo mais. Acho o trabalho deles realmente muito legal. E isso traz uma ideia de como a gente pode trabalhar o nosso portfólio, né? Que é você ir postando os frames, a gente que trabalha com direção de fotografia, com operação de câmera e tudo mais, com vídeo. Eles têm várias formas aqui de você postar direto o vídeo, de você usar o Reels, enfim. Tem essas questões que todo mundo nunca sabe direito, né, qual é o certo, porque o Instagram vive mudando o algoritmo.
Mas eu gosto de pensar no Instagram como um portfólio, então você escolhe aí uma capa legal para ser a capa do seu vídeo e vai postando, se não puder postar o vídeo na íntegra. Exporte frames, né, tire quadros do seu vídeo e poste aqui também, porque é interessante você manter isso sempre atualizado. E eu falo isso puxando a minha própria orelha também, porque eu não faço isso tanto quanto eu deveria. Então vamos aproveitar que depois da aula de hoje todo mundo vai atualizar os respectivos portfólios e eu também, tá? Fica combinado aí, gente. Então, o Instagram, acredito que todo mundo conheça, né? Dá pra você linkar, por exemplo, o Vimeo da Marias. Eles colocam aqui, o bom do Vimeo também é que dá pra você botar categorias, tá? Então, por exemplo, 6 vídeos de música, mas tem 24 vídeos ao todo. Esse aqui também tem uma fotografia maravilhosa. Enfim, é basicamente isso. Dá pra você ver aqui os colaboradores. Esse é o Wendel Assis, ele é um fotógrafo maravilhoso. Essa aqui é a Maria Manco, ela também é uma diretora muito legal, muito maneiro o trabalho dela. Tem o contato e aqui você manda mensagem. Então, é isso, por exemplo, tá? Algumas formas de você fazer o seu portfólio. Tem muita gente de produtora que coloca por fileira. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar uma outra que é... Como é que é o nome, gente? Ai, eu esqueci o nome. A Boiler, pronto. Boiler Filmes. A gente falou muito aqui, por exemplo, da Marias, que é uma produtora de clipe e tudo mais. A Boiler, por exemplo, já faz filmes publicitários, tá? Então, eles fizeram esse aqui, por exemplo, do Alok. E eu botei principalmente para vocês verem essa diagramação. Eu não gosto, tipo, particularmente. Eu acho que você gasta muito tempo dando atenção, tipo assim, foram 6 posts para você falar de um projeto só. Mas tem gente que gosta de botar, assim, tipo, com uma projeção maior, ao invés de você colocar só uma fotinha, né? Então, isso aumenta o tamanho do seu perfil em termos de conteúdo, né? Ainda mais se você conseguir colocar a carrossel em cada uma. Mas, enfim, formas de você pensar o seu trabalho também dá pra fazer assim, em fileirinha e tudo mais. Só pra trazer aqui também pra vocês uma outra possibilidade. Eles fizeram um vídeo muito maneiro também, que foi do Banco do Brasil, que teve a Raíssa Leal e tudo mais. Então, muito interessante também esse conteúdo. E assim, o que eu acho sempre bom, gente, é isso de você fazer conexões, né? A gente vai falar um pouco mais sobre mercado e sobre relações de trabalho, sobre networking, mas já trazendo essa prévia aqui, é interessante você interagir com o conteúdo das pessoas. Vamos lá. Então, falando aqui de outros tipos de portfólio. Então, aqui a gente falou de portfólios em redes sociais, no Vimeo, no Behance, no Instagram. E aqui eu vou abrir alguns tipos de portfólio em site, que também é muito interessante. Se você está começando e você não sente necessidade, tudo bem, mas se você sente necessidade, seguem aqui algumas ideias de como fazer o seu site. Essa aqui é a O2 Filme, gente. Eu acredito que muita gente conhece, eles são muito gigantes, assim, do audiovisual brasileiro. Eles fazem desde campanha, né, para Vivo e tudo mais, a coisas cinematográficas mesmo, tipo séries e tudo mais. Então aqui a gente tem os diretores, lógico que não se aplica a nós, meros freelancers, mas acho interessante de mostrar. Tem aqui as pessoas que fazem parte e tudo mais. E aqui a gente vê, por exemplo, essas categorias. Então, eles colocam publicidade, entretenimento e outras. Então, publicidade entram os vídeos publicitários, entretenimento entram os conteúdos, tipo o Pico da Neblina, uma série da HBO, muito legal, por sinal. Outra série aqui e tal, e eles vão botando esse rio. E isso é uma forma interessante também, gente. Um portfólio desse dá para você montar no próprio site da Adobe, no Adobe Portfólio. Ele tem um layout que é tipo esse aqui. E você bota principalmente imagem e deixa as imagens falarem por si só. O2 Filmes, para quem não conhece, eu recomendo muito darem essa olhada. É uma produtora muito cabulosa. Vamos voltar para Marias. Eu não tinha planejado falar tanto deles, mas assim, o site deles é principalmente no Vimeo. Filmes de Plástico, gente, para quem não conhece também, outra produtora que vale super a pena conhecer. Eles que fizeram o famoso Marte 1, representante brasileiro ao Oscar, tá? Eles são muito legais, é uma produtora mineira. E o layout deles, por exemplo, é muito mais simples, né? Tem um contato e tem aqui os filmes, a produtora, tudo mais. Enfim, tudo isso para reforçar que é interessante você ter o seu próprio site. Só que, por outro lado, o site é um pouco difícil de fazer manutenção. Às vezes é um pouco cansativo.
Vou mostrar para vocês também a Luísa Dalé, ela é uma fotógrafa aqui de Brasília, fotógrafa e diretora de fotografia, ela está fazendo o curso de direção de fotografia na AIC, que não é na AIC não, é na, como é que é o nome? Enfim, é a Academia de Cinema de Los Angeles, tá? Ela é, tipo, muito foda. Não sei se posso falar essa palavra, enfim, desculpa se eu não puder. Mas ela é muito braba, ela é muito sensível nos conteúdos dela e é interessante aqui também a forma como ela montou isso aqui. Então, a gente tendo, por exemplo, individuais, tem alguns frames aqui, algumas coisas, projetos em foto, em vídeo. É um layout bem mais solto, assim, mas que ele pode fazer sentido com o seu estilo. E, por fim, eu vou mostrar o portfólio da Aline Bali. Ou seja, a gente viu, então, 2 portfólios de produtora, 3, na verdade, de produtora, 2 com o próprio site, um com o site no Vimeo. A gente viu um site próprio de uma fotógrafa freelancer, uma diretora de fotografia autônoma, e a gente vai ver um site de uma operadora de Steadicam, ou seja, uma coisa ainda mais específica. Tem aqui o Instagram dela, para quem quiser, _Bali_. E pra vocês verem que, tipo assim, tem muita gente no ramo da fotografia, né, da direção não, da equipe de fotografia, por exemplo, galera de maquinária, de elétrica e tudo mais, que é muito low profile, por assim dizer. A galera que não tem redes sociais, que não interage muito nas redes sociais. É uma galera que, tipo, ou posta só foto de trabalho. Se vocês forem ver, a maioria dos gaffers são pessoas que já têm lá seus 50 anos por aí, continuam trabalhando com isso, porque elas não precisam de rede social para fazer o portfólio, né? São pessoas que se consolidaram numa época que as redes sociais ainda não eram popularizadas ou algumas nem eram existentes, então postam lá a sua foto da família e tudo mais, e tudo bem, mas que são pessoas que se consolidaram no mercado através das relações. E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente. As relações. Vou pular para isso aqui, depois a gente volta para o mercado e tudo mais. Então, networking, gente, por mais que eu não goste dessa palavra, networking é tudo, tá? No audiovisual você não consegue fazer nada sozinho, você não consegue crescer sozinho, você não consegue estar em produções sozinho. Você precisa de outras pessoas e você precisa de outras pessoas para você realizar também o seu produto. Não é só para você conseguir trabalho, é para você realmente fazer o seu trabalho. Você precisa de pessoas. Algumas pessoas me mandaram mensagem pedindo indicações das suas respectivas regiões. Eu não vou saber dizer indicações da região de cada pessoa, porque eu também não rodei esse tanto do Brasil ainda, infelizmente. Mas eu botei aqui alguns coletivos que eu acho muito legais. O primeiro é o DAFB. Ele é um coletivo de mulheres e pessoas transgênero da técnica, principalmente da fotografia, né? Ele é um coletivo que tem pessoas do Brasil inteiro, tá? E aqui o interessante disso é que você consegue buscar profissionais. Então, você vai procurando aqui as pessoas que você se interessar pela fotografia e que você vê de onde elas são, e você que está tentando... a Luísa Dalé aqui. E você que está tentando, sei lá, um estágio, manda mensagem às vezes para uma dessas pessoas, fala, véi, tem fulana que é de São Paulo, eu sou de São Paulo, tem fulana que é, sei lá, entendeu? Vai e se joga e tenta entrar em contato com essas pessoas. Eu acho muito massa ter essas redes de apoio. Essas pessoas são todas colegas de trabalho que... Ó, Thaís Malanga daqui de Brasília, eu já falei do trabalho dela quando a gente falou de prismas e filtros. Então, assim, a gente tem uma rede de apoio para contar, e isso é muito interessante de ter, porque não é fácil ser mulher, nem é fácil ser uma pessoa que não seja um homem cis também. Nesse mercado, as pessoas ainda acham que a técnica, que a fotografia, que o som é muito só para homem por conta do peso e tudo mais. Então, ter essas redes de apoio são muito interessantes. E tem blogs, tem tudo mais, mas são lugares para a gente ficar prestando atenção, vendo quando tem palestra, quando tem essas coisas, para tentar se aproximar disso, sabe? É uma rede de apoio, como eu falei, muito interessante. Tem um manifesto e tal, enfim, não vou também entrar tanto nisso. Mas um detalhe importante é que participar de um coletivo, além de te aproximar de pessoas dessa mesma área, com interesses em comum, com ideologias em comum, participar de um coletivo muitas vezes pode te dar vantagens em vários lugares. Por exemplo, não sei se alguém aí conhece a Bucareste. A Bucareste é uma escola em São Paulo que
promove vários cursos de operação de câmera, de direção de fotografia, de som, de montagem, enfim, de várias coisas. É bastante caro, infelizmente, não é tão acessível, mas que é um investimento que todo mundo que eu conheço, que já fez o curso, recomenda. E que é caro, como eu falei, mas se você for membro do DAFB, por exemplo, você tem um desconto. Então, tem várias escolas, tem várias instituições que fazem essas parcerias com esses coletivos, então vale a pena também ficar de olho. Tem outro aqui que é o Movielas, que ele é daqui de Brasília. Acho muito incrível o Movielas. Tem aqui, tem o blog também e tal. Coletivo de profissionais da área de som e de imagem, né, do audiovisual do DF. Então, tem colegas de curso minhas que fazem parte da Movielas. Tem a Emília, que eu mostrei a aula, que é da Movielas. Tem muita gente que também, se vocês querem pesquisar linguagem, vocês querem conhecer mais trabalhos, vocês querem ter pessoas para se inspirar, vale a pena você dar uma olhada aqui, que tem bastante gente incrível. Enfim, são coletivos, como eu falei, que vale a pena você tentar se aproximar de alguma forma, sabe? Que vale muito a pena mesmo. E tem a ABCine, que é super tradicional, né? É a Associação Brasileira de Cinematógrafos, ou Cinematografia, se não me engano, de Cinematografia. E é, enfim, também uma entidade super importante. Gente, a gente não tem uma organização sindical, tá? Mas é muito forte, na verdade. Mas se você trabalha com audiovisual, vá atrás disso também, porque isso garante os nossos direitos. Eu já falei da redução de jornada de 12 para 10 horas, por exemplo, porque 12 horas de trabalho é muito. Então, assim, além de você ter prêmios, de ter essas coisas, ter trocas, ter espaços que você consegue interagir com essas pessoas, é muito interessante também em termos de assegurar os direitos, tá? Então, a ABCine também vale a pena. E aí pode parecer uma coisa um pouco distante, tipo, Ju, mas eu sou videomaker de festa de criança, por que eu tenho que estar ligado nisso? Porque hoje você é videomaker de festa de criança, pode ser que amanhã você não seja mais, ou que você tenha interesse em alguma outra área, ou que às vezes você consiga fazer esse movimento também para a gente conseguir ter melhores condições em todas as áreas do audiovisual e não somente no cinema, tá? Então é isso. Eu achei que eu tinha fechado a aula. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa para falar aqui. Gente, a lista vai ter de novo, tá? Já vai ter mais lista. Vamos ver. Vai rolar de novo e vai rolar o print de novo, não se preocupem. Vamos... Pronto. Meio perdida aqui, gente. Vamos falar de mercado e das possibilidades de trabalho, né, no caso. Eu já falei aí um pouco de você ser steadicam, você ser operadora de câmera, você ser diretora de câmera, de fotografia, na verdade, de você ser, enfim, várias coisas. E no final, independente do que você for... Peraí. No final, independente do que você for, você provavelmente vai acabar caindo em uma dessas categorias, que é freelancer ou trabalhar numa produtora. A diferença básica é que você, sendo freelancer, você é um profissional independente. Então, você é uma pessoa que faz o teu corre, que vai atrás das oportunidades que as pessoas te indicam, mas que você não tem um vínculo com uma empresa que vai te agenciar ou qualquer coisa assim. E tem outra possibilidade, que é você participar de uma produtora. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ser vinculado a uma equipe. Uma produtora, tem várias formas de participar de uma produtora, tem produtoras grandes, tem produtoras pequenas, tá? Tem várias formas de você fazer parte disso, e todas elas eu acho que são muito interessantes. Tem como você aprender muito nesse espaço, né? Um espaço que você tem alguma estabilidade, você tem um emprego mais fixo, você sabe o tipo de demanda que você vai receber, enfim, tem esse salário que cai todo mês e tudo mais. É uma faixa salarial um pouco diferente se você for freelancer. Você vai fazer o seu próprio orçamento, que também é uma coisa um pouco difícil, né, em termos de precificação. Como é que a gente faz essa precificação? Então, vou entrar um pouquinho nisso, né? Para você precificar, é interessante você fazer a sua planilha para você entender quais são os seus gastos. Então, eu sou uma pessoa que mora com a minha mãe, ou eu sou uma pessoa que mora sozinha, eu sou uma pessoa que mora com o meu companheiro, enfim.
pega os seus gastos, entende como você administra eles, né, ao longo do tempo. Então, tá, eu sei que eu gasto tanto de luz, tanto de comida, tanto de aluguel, tanto de gasolina, tanto de não sei o quê. Os meus equipamentos foram investimentos, ou seja, eles também entram nessa conta. Então, eu gastei tanto, a minha câmera foi X, a minha iluminação foi Y, o meu não sei o que foi tal coisa. E aí você também faz esse cálculo e tudo isso você tem que colocar no seu valor, mais o seu lucro, né? Porque lazer também tem que entrar nesse cálculo, porque sem lazer ninguém vive. Então, você pega todas essas constantes, você faz uma média de quanto você gastaria por mês para continuar pagando uma parcela dos seus equipamentos e continuar pagando o seu aluguel e ter tempo para ir tomar uma cervejinha. E aí você pega tudo isso, bota, sei lá, mais uma porcentagem por cima, divide pela quantidade de dias que você quer trabalhar, por exemplo, e aí você vai saber que a cada freela que você for fazer, você tem que cobrar no mínimo tanto. Ou seja, você cria um valor base. Isso quer dizer que abaixo de X reais eu não saio da minha casa. Nossa, parece forte falar isso, né? Tipo assim, se não for menos que tanto, eu nem vou. Mas a real, gente, é porque às vezes as pessoas querem propor orçamentos que elas não fazem a menor ideia de quanto custa realmente você ser um realizador audiovisual. Então, as pessoas às vezes propõem um orçamento que ele não condiz com a sua realidade, que só o seu deslocamento e as suas horas trabalhadas, ou seja, a sua conta de energia usando o seu computador para editar depois, se você for videomaker, ou, enfim, o risco que você está correndo ao sair com o seu próprio equipamento, com a sua própria lente, a sua própria câmera, para fazer essa captação, às vezes não se paga. Então, tipo, comecem a se colocar no mercado dessa forma, que aí as coisas vão melhorando, sabe? Outra coisa também que e por isso que também é difícil você chegar para alguém e falar, tipo, mas quanto que você cobra? Tipo, quanto que você cobraria? Dá para você ter uma base, se você tiver essa abertura com a pessoa, ainda existe um tabu muito grande de se falar sobre dinheiro e sobre precificação. Se você sentir essa abertura e perguntar para a pessoa, ótimo, ela pode te ajudar. Mas tendo em mente de que isso vai ser uma base, de que você não pode simplesmente aplicar o valor da outra pessoa. Porque o seu equipamento não é igual ao equipamento da pessoa, porque o aluguel que você paga, às vezes, não é o mesmo valor, nem próximo do aluguel que a outra pessoa paga, sabe? Então, tem que manter isso em mente. Outra coisa também, gente, vou falar uma coisa que tem gente que acha um pouco polêmica, mas existe uma prática de algumas pessoas que estão tentando se inserir no mercado, que é cobrar um valor abaixo do valor de mercado. O que acontece com isso? Tipo assim, eu, Juliana, vou cobrar tanto para fazer uma diária de operação de câmera. Mas aí eles estão achando um pouco caro, sendo que são pessoas que não entendem do audiovisual na maioria das vezes, e vão contratar outra pessoa, vão orçar com outra pessoa, e essa pessoa fala, eu vou cobrar X, e esse X é metade do meu valor. Isso resulta numa prática que a gente chama de prostituição de mercado. O que eu falei é um pouco polêmico, porque às vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes acontece de você quer se inserir no mercado e você precisa cobrar um valor abaixo para as pessoas começarem a conhecer o seu trabalho, para as pessoas começarem a te dar, entre aspas, essas oportunidades, você começar a montar o seu portfólio e tal. Mas é uma prática que, se você tiver que fazer, não faça por muito tempo, porque isso desestabiliza completamente o mercado. Quando você quiser cobrar mais, você também não vai conseguir. Então, não é muito legal, assim, nem muito saudável. Mas, como eu falei, às vezes não tem jeito, né? Então, enfim, fica a critério de cada pessoa. Tá, voltando aqui. Eu sou uma freelancer operadora de câmera, ou eu sou uma pessoa, uma operadora de câmera vinculada a uma produtora. Qual é a diferença de cada uma dessas categorias, entre aspas, né, categorias? Você sendo freelancer, você acaba dependendo muito mais de um banco de contatos, né, de pessoas que você conhece, que vão te indicar para o trabalho. Por que eu falei aquela coisa dos gaffers, por exemplo, que são pessoas que normalmente já trabalham na técnica há muito tempo, que já tem essa formação de prática mesmo, muitas vezes nem acadêmica, mas só a prática, e continuam sendo chamadas, são as mesmas pessoas que fazem esse trabalho. Por quê? Porque essas pessoas criaram um relacionamento muito bom com as pessoas que elas trabalharam. Então, se você fizer um trabalho bom, as pessoas vão continuar te chamando. Por isso que eu falei também lá no começo, boas práticas. Na primeira aula eu falei isso. O que não fazer?
não fazer um escarcéu se você fez um erro, mas também não esconder esse erro. Isso te queima no mercado, sabe? Então, ter esse bom relacionamento, ser gentil com seus colegas de trabalho, se você está fazendo um curso, seja gentil com as pessoas que estão nesse curso com você, seja gentil com todo mundo que você puder, entendeu? Porque a gentileza é sempre bom, mas também porque nunca se sabe quando você vai precisar de uma dessas pessoas, no sentido de que essas pessoas vão estar atuando junto contigo no mercado. Não faz sentido você se isolar, você tem que criar uma rede de contatos de pessoas que vão estar se apoiando, porque aí quando você precisar de um trabalho, ou quando a pessoa precisar de alguém para substituir, ela vai te chamar. Então é isso, é tudo uma questão de boas relações, de relações amigáveis enfim, um mínimo de educação e principalmente executar um bom trabalho, seja bom no que você faz, pesquise, se não saiba, pergunte e, enfim, vai praticando, vai tentando, vai montando seu portfólio, que isso é um degrauzinho que você vai construindo e você vai subindo a sua escadinha, tá? Esse slide... Ah, não, esse slide aqui eu já falei. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, gente. Ih, vocês só querem saber de lista, né, gente? Ninguém pra interagir comigo. Tem alguém aqui que trabalha em produtora? Tipo assim, responda aí pra mim se alguém tiver. Luciana, a gente vai soltar a lista mais uma vez um pouco mais pra frente, tá bom? Pode deixar que eu vou avisar quando ela for disponibilizada novamente. E aí vocês preenchem, né, no caso. Mas eu fiquei curiosa, assim, se tem alguém aí que trabalha já com produtora, se alguém que trabalha como freelancer e tal. Porque são realidades, tipo, muito diferentes. Ah, em TV pública, então você é concursado, né? Eu imagino, Luciano. É massa também, tipo assim, tem uma colega minha, por exemplo, que ela trabalha na Globo. E ela me ensinou muita coisa, assim, tipo, ela começou lá como assistente e tal, e foi crescendo. E tudo isso, tipo assim, são ambientes que você tendo essas boas relações, você vai aprendendo também. Você tem liberdade pra perguntar, pra trocar e tal. O Felipe trabalha como freela de operador de áudio, que massa. Ah, na EBC que você trabalha, Luciano, que maneiro, velho. Muito legal mesmo. A produtora pode atuar microempresa? Não entendi se a produtora pode ser uma microempresa. Se eu não me engano, o MEI não pode, tá? Você tem que ser a sua própria pessoa física PJ. Eu sou MEI, por exemplo, eu sou freelancer, então você tem que pagar as suas guias da DAS, né, que é a taxa mensal e tal, mas tipo assim, você pode ser... Então, aí que tá o pulo do gato. O que acontece? Quando você tá fazendo um trabalho, por exemplo, que você tá cobrando, sei lá, R$800 por um trabalho de, sei lá, uma diária ou meia diária de operação de câmera e tal. Você cobrando esses 800, se você montar uma produtora, nem que seja tipo assim, você e um amigo, e você oferecer esse serviço se portando como uma produtora, você consegue jogar esse valor para R$2.000 facilmente, por uma diária. Você joga esse valor mais para cima e você, tipo assim, leva o seu equipamento da mesma forma que você levaria antes e tudo mais. Mas pela postura de produtora, você tem já um status diferente. Lembrando que tanto freelancer quanto produtor é interessante você emitir nota, tá? Tipo, é sempre bom isso. Mas vamos lá. Massa, muita gente de freela, né? Joisne, se eu recomendo algum livro, vou pensar aqui se tem algum livro que eu recomendo. Tem vários de operação de câmera, tem alguns que tem um compilado de Nossa, o Luciano trabalha muito, gente. Tem um compilado de planos interessantes, eu acho que é a Arte da Cinematografia, não vou lembrar o autor agora, mas eu posso ficar te devendo isso, Jorge, me comprometo a colocar no material de apoio, eu coloco nesses slides, porque eu acho que eu vou mandar pra galera, mandar pra vocês depois, e aí, tipo, vão ter muitas páginas de slide, tá? Porque são as das 5 aulas, eu vou juntar todos e vou soltar pra vocês, pra quem quiser reassistir a aula, ter esse material, enfim, se for ver na sequência. Aí, o Luciano recomendou produção de cinema e on-camera. Interessante, isso não conhecia, vou ficar de olho também. O Leonardo perguntou se eu posso comentar mais sobre como eu treinava os planos durante minha formação. Se eu pegava um plano que eu gostava de um filme e filmava.
Luciano não, Leonardo, desculpa. Eu sou uma pessoa muito visual. A minha forma de lembrar é muito visualmente. Então, eu tentava, tipo assim, eu nunca cheguei a pegar um plano e falar, eu quero fazer igual. Mas eu tentava meio que adaptar isso pra minha realidade. Então, por exemplo, tem um filme que ele tem, a história de um casamento, por exemplo. Ele tem uma cena de discussão que ela é uma cena muito dinâmica. Cenas de discussão é fácil você cair na mesmice de tipo, isso é uma câmera parada e eles vão estar discutindo e a câmera no máximo vai aproximando e vai tentando aumentar essa carga dramática e tal. Mas que continua sendo uma câmera parada e uma câmera padrão, sem muitos cortes e tudo mais. Ou às vezes cortando, mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí, discutindo o filme, por exemplo, com a minha colega diretora que ia dirigir esse filme, a gente usou isso como referência e gravou esse filme tentando reproduzir isso, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, a gente sabia que a gente não ia ter todo o recuo, por exemplo, que eles teriam naquele espaço da história de um casamento, mas que a gente conseguiria fazer de uma forma que não fosse o básico do plano e contraplano. Quando a gente está gravando um diálogo, o mais tradicional que acontece, a gente tem as duas pessoas aqui, uma de frente para a outra. A gente grava o plano dessa aqui falando e a gente faz esse diálogo por completo para ter também as reações dessa pessoa. Depois a gente inverte e grava o dessa pessoa contraplano. Então a gente tem uma master, a gente chama master quando é um plano geral que pega a cena por completo. Então a gente tem essa master nesse plano mais aberto, que pega também a linguagem corporal e tudo mais. E a gente faz o plano e contraplano e compõe isso montando um diálogo. E aí a gente falou, não queremos fazer plano e contraplano, a gente quer fazer uma coisa mais parecida com a história de um casamento. Como é que a gente vai fazer isso? E aí foi a parte de estudar, então eu não peguei os planos e redecupei e tal. Eu assisti várias vezes esse trecho do filme, fui anotando, tem esse corte, muda desse enquadramento para esse, tem alguns jump cuts, como a gente chama, né, que é corte de salto em tradução livre, que é quando você corta, tipo, de uma cena para outra, assim, tal, e tem algo parecido, né, porque isso é mais de montagem, né, no final das contas, mas tem algo mais parecido que é você fazer, tipo, um jump cut de escalas, entende? Então, tipo assim, você passando de um primeiro plano, então tá enquadrado aqui no meu rosto, muito provavelmente eu não vou passar para um plano médio que vai pegar daqui para cima, porque eles são planos que são muito parecidos. Então, normalmente a gente tenta pular um de escala. E isso é meio que isso tinha um professor meio que chamava de montagem invisível. Ou seja, você está fazendo uma montagem conforme você grava, porque você dá esse distanciamento. Então, ele fica melhor visualmente, em termos de você cortar de uma cena para outra, do que você, tipo, tá aqui e aí você só dá essa aumentadinha, tipo, pouca coisa, às vezes fica esquisito aos olhos. Então é preferível você passar de um primeiríssimo plano, que esteja, tipo assim, para um plano médio, ou de um primeiro plano para, sei lá, um plano americano, um plano geral. E aí a gente estudou isso de acordo com esse filme, e aí fez o monstro. Como eu falei na outra aula, monstro é quando a gente pega e tenta gravar uma demo, né, tenta gravar uma prévia desse material. E aí foi isso que a gente fez, a gente montou essa demo desse filme, entendendo o que funciona, o que não funciona. Muita coisa não funcionou e a gente parou e sentou e pensou, tipo, como é que a gente vai fazer isso funcionar? Como é que a gente pode montar? Ou como é que a gente pode fotografar de uma outra forma? Porque assim não ficou tão parecido. E aí vê o filme de novo, estuda de novo. Isso eu acho que funciona para situações específicas, que você queira reproduzir um plano específico, ou uma cena específica, ou algo assim. Mas se você não tem esse tempo, ou não tem todo esse apego com uma imagem, o que você pode fazer muito é tentar fazer esses paralelos. Tipo assim, eu vi tais planos gerais. E aí você prestar atenção para quando você estiver rodando, você tentar fazer uma coisa parecida, mas tipo assim, da sua memória, e depois eu acho que mais do que você olhar e tentar reproduzir, é você olhar o que você fez e pegar uma referência que você gosta de olhar e entender as diferenças, entende? Porque aí eu acho que mais do que as similaridades, que tem muito, as diferenças te ajudam a entender por que que uma ficou de um jeito e por que que a outra ficou de um jeito. Será que foi o jogo de lente? Se você montar a cena exatamente igual, será que o jogo de lente que fez essa diferença? Ou será que, esse tava uma luz muito direta, muito dura, esse aqui a gente rebateu a luz na parede e depois ela voltou? Então, você olhando o resultado depois de produzir, então produz. Olha o que você fez
analisa e pega uma outra referência para você comparar, sabe? Quanto mais você for gravando, mais você vai ter material para você conseguir fazer esse comparativo e você entender onde e o que está acertando ou errando, ou enfim, entendendo também no seu próprio trabalho o que você está gostando ou não e desenvolvendo a sua própria estética. Me explica aí, me responde aí se respondeu a sua pergunta ou se você ainda ficou com dúvida, que aí qualquer coisa eu posso falar mais sobre isso também. Deixa eu voltar aqui e ver se eu deixei passar alguma pergunta também. Se eu deixar passar, gente, vocês podem perguntar novamente, tá bom? A lista, livro. Jorge, você me pegou agora, porque de cabeça, assim, eu não consigo lembrar livro. Eu sou meio ruim de memória às vezes, gente, então vou ficar devendo, mas depois eu coloco pra você, tá bom? Tá, acho que respondeu, então. Gente, teve mais algum tópico também de alguma outra aula que vocês ficaram em dúvida? Eu tô com a minha apresentação toda aqui, apesar dos slides estarem escondidos. A gente tem quase 200 slides, então eu falei coisa pra caramba. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu consigo responder também, desenvolver um pouco mais. Outra coisa que eu não falei disso aqui, na verdade, enquanto vocês pensam aí pra interagir comigo, uma coisa que eu não falei que é muito importante, gente, todas as lentes, elas têm uma camada de lens coating, né, é assim que chama, que é basicamente uma camada de proteção. Essa camada de proteção, ela existe pra gente não desgastar o vidro da lente, pra ela não ficar, enfim, não ir se desgastando, não sujar e tudo mais. Toda vez que a gente passa produtos nessa lente, essa lens coating, ela vai diminuir, ela vai desgastar e ela vai ser menos eficiente. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, você pega o sprayzinho do que você usar para limpar, seja álcool 70, seja aqueles sprayzinhos que tem umas substâncias, em hipótese alguma, você espirra isso direto na lente, tá? Porque isso vai acabar com a camada de proteção da sua lente. O que você faz é você colocar seja nesse lenço da Rosco, né, que tem esse bloquinho, seja no seu paninho de microfibra, você coloca nele, você deixa dar uma absorvida e depois você passa na sua lente, tá? Não encharca a sua lente, não joga nada também diretamente no sensor, que você pode estragar o seu sensor, tá? Então, esse cuidado era uma coisa que eu tava na ponta da língua pra falar, mas que eu fui esquecendo, e ainda bem que eu voltei aqui. Deixa eu ver. Esse paninho mágico azul, já arranhei a lente dos meus óculos com ela porque não vi que tinha um grão de alguma coisa que não sei como foi parar. Acho que o descartável é mais confiável. Exatamente, Rafa. Tipo, esse que você reutiliza, embora ele gere menos resíduo, né? Então tem uma pegada ecológica aí, eu acredito que é um pouco mais, menos poluente. Ela pode juntar alguma sujeirinha. Então, se você tiver opção, né, se você puder escolher, pega um desse descartável. Eu vou abrir aqui também no site da Casa do Road pra gente ver aqui, cadê? Acho que aqui, papelaria. Será que aqui em acessórios? Não. Ó, mas tem esses mosquitões também. É muito interessante você ter um tape holder, como ele coloca aqui, ou um segurador de fita, ou uma pochete, se vocês verem pessoas do audiovisual. Na maioria das vezes essas pessoas trabalham com pochetes e tudo mais. Gente, eu não vou achar, mas eu queria muito mostrar pra vocês o trem da Rosco. Aqui, ó, ele vem sem. E aí tem essa descrição, ele vem picotado, então é fácil de tirar e tal, de microfibra, livre de estática, não solta fiapo. Isso é muito importante, gente, não soltar fiapo, porque às vezes você passa e ele fica uma sujeirinha e você continua limpando e ele vai continuar sujando, entendeu? Então isso é muito interessante também, não soltar fiapos. Parece besta, né? Parece uma coisa que, tipo assim, a gente nem prestaria muita atenção, mas ela vai atrapalhar a sua imagem se ela tiver com alguma sujeirinha. É complicado. Tá, vamos aqui, gente.
É, deixa eu pensar, eu acho que hoje eu falei mais rápido também do que eu tinha me planejado. Mas eu queria muito saber, gente, se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida em relação à iluminação. A gente passou por vários lugares ao longo dessa semana. E foi um conteúdo que eu penso que é bastante denso, assim, aquele negócio da taxa de bits, por exemplo. Todo mundo entendeu muito fácil, eu fiquei muito chocada. Ou, por exemplo, deixa eu abrir aqui também o site da Aline, pra gente ver os conteúdos dela, porque isso tudo, tipo assim, são coisas muito complementares, sabe? Olha o tamanho desse... Ai, não consigo abrir. Mas olha o tamanho desse Steadicam, tipo assim, muito louco um negócio desse tamanho. Esse aqui ela dando um curso em parceria com esse outro Steadicam também muito famoso. E é isso, gente. Eu acredito que a maioria das pessoas tenha como meta operar um trem desse um dia. Eu tenho, pelo menos. E é muito... Realmente é uma tecnologia, assim, muito bizarra e muito pesada e muito cara e tudo isso. Mas você construindo aí os seus passinhos, sabe? Tipo, eu não sei qual é o... Eu não sei qual é o principal interesse de vocês. Se é, tipo, a operação de câmera para ser Steadicam ou se é a operação de câmera para ser videomaker ou tudo isso. Então, eu tentei contemplar aí tudo que desse pra gente passar, contemplando desde pessoas que trabalham com videoclipe, a pessoas que trabalham com documentário, a pessoas que trabalham com televisão, apesar de não ser muito a minha área, televisão, até pessoas que, enfim, são videomakers e estão mais nessa carreira solo. Então, eu também não sei se tem alguma coisa muito específica que é de interesse de alguém que eu poderia ter passado. Não, né? No chat? Então, ok. Peraí, deixa eu sair aqui. Deixa eu ver aqui se eu deixei alguma coisa passar também. Gente, muito rápido hoje. E agora eu tô tipo assim, o que eu vou falar? Não tem não. Não chegou aqui pra mim, eu acho. Não, pra mim não chegou não. Só tá tipo a fala do paninho azul, mas que isso não chegou não. Gente, não chegou aqui no chat pra mim, mas alguém perguntou, pra mim tá meio difícil aqui, Agripino, que alguém perguntou como gravar com gimbal, né? E aí teve uma pergunta do Lenilson também. Como gravar com gimbal? Vamos lá, você vai pegar o seu gimbal ou o seu gimbal alugado, e aí ele vai vir uma estrutura, deixa eu pesquisar aqui pra mostrar pra vocês. Gimbal. Ele vai vir essa estrutura mais ou menos assim, tá? Então, você vai chegar, a primeira coisa que você vai fazer é você atarrachar esse pezinho aqui. E aí, você abre ele, pra ele ficar em pezinho. E aí, depois disso, você precisa balancear o seu gimbal. Então, você vai colocar tudo que você tem que colocar. Monitor, bateria extra, follow focus, a lente que você for usar. Tudo isso você vai colocar já na sua câmera para você conseguir balancear. Gente, a lista vai estar rolando aí no chat, tá? Então assinem aí a presença de vocês. Você vai colocar tudo que você precisa ter nesse gimbal, né? Tudo que você vai precisar para operar essa câmera. E aí depois disso você vai balançar os eixos. Nessa imagem aqui eu acredito que dê para ver melhor. A gente tem... Deixa eu ver. Acho que é essa aqui, na verdade. A gente tem esse eixo aqui, que ele vai funcionar fazendo o pan, ou seja, aquela movimentação lateral, né? Aproveitando para relembrar da outra aula, essa movimentação lateral é esse eixo aqui que vai fazer. A gente tem esse eixo aqui, que ele vai fazer essa movimentação
tipo assim, basicamente, ele vai fazer esse movimento. E a gente tem esse outro eixo aqui, que é o eixo que a câmera fica acoplada, que ele vai fazer o tilt, que é esse movimento aqui, para cima e para baixo. Então, você coloca tudo que você vai precisar já ter afixado na sua câmera, tira a tampinha da lente, porque você não vai precisar dela agora. E aí, você vai tentar ajustar, tipo assim, aqui dá pra você empurrar mais pra cá ou mais pra cá. Esse aqui dá pra você botar mais pra cima ou mais pra baixo. Isso aqui também, a sapata da câmera, a gente também já falou sobre isso. Dá pra você empurrar ela mais pra frente, mais pra trás. Tudo isso pra tentar manter, deixar a sua câmera equilibrada, balanceada. Uma vez que ela esteja balanceada, você vai ligar o seu gimbal, você vai ligar a sua câmera e você tem que destravar os eixos, né, antes de balancear, isso é uma coisa importante. Então, uma vez balanceada, você vai ligar o seu gimbal e a sua câmera e aí você vai fazer essas movimentações. É um pouco difícil de eu explicar para vocês aqui sentada, porque a gente não grava com gimbal sentada. Mas, tipo assim, a maioria dos gimbals tem um joystick, então ele tem um controlezinho que você consegue mexer nesse tilt, por exemplo, ou que você consegue mexer nesse pan também, se você quiser fazer essa movimentação. E o gimbal, a lógica dele, ele é balancear a sua câmera. Ou seja, se você levantar, ela vai continuar balanceada. Se você fizer um movimento na diagonal, ela vai tentar fazer essa imagem ficar o mais balanceado possível e não ter aquele tremelique. Tem alguns tipos de gimbal que funcionam melhores que outros, obviamente, são bem mais caros e tal, que você consegue fazer, por exemplo, operar pelo joystick. Eu tô com a câmera aqui e eu quero levantar a câmera para cá e eu quero que a câmera faça um tilt para baixo. Ou seja, enquanto eu vou subir, a câmera vai apontar mais para baixo para eu conseguir pegar a minha figura, por exemplo, daqui, para eu pegar aqui de cima a pessoa olhando para cima. Como é que você faz essa movimentação? Você vai, ao mesmo tempo que você levantar o seu gimbal, você vai abaixar o seu joystick e você vai conseguir fazer esse quadro. Um ponto importante de tudo isso que eu falei, por exemplo, na aula de hoje, da consciência corporal e tudo mais, você, por exemplo, se você vai ter que levantar muito alto e ela vai ficar fora, por exemplo, do alcance do seu braço, se vai ser uma coisa que vai ficar um pouco difícil de operar e de estabilizar, porque você também tem que tentar estabilizar o gimbal, bota um praticável, bota tipo alguma coisa que você consiga subir para você ficar lá de cima e conseguir, por exemplo, é preferível você estar agachado em cima de um praticável, que é tipo uma mesa, assim, uma estrutura, estar agachado lá em cima e você levantar para você não ter que se esticar tanto. Então, você tem que fazer um movimento um pouco menor para você conseguir gravar essa imagem. É melhor do que você estar aqui embaixo e você ter que se esticar além do que você conseguiria. Aqui, por exemplo, a gente vê um gimbal, que ele está montado aqui com esse outro braço, então tem esse aqui, que é normalmente onde a gente segura, tem como você botar um braço extra, que aí ele vai estar acoplado no monitor, por exemplo. Esse aqui também está com a rodinha de follow focus e tal. Então, tem essas coisas que você vai precisar juntar os conhecimentos que você vai ter para balancear o gimbal, para conseguir estabilizar a sua imagem, com os conhecimentos que a gente passou para você conseguir estabilizar a sua imagem como um todo, que é esse, da consciência corporal, enfim, da ativação da sua respiração e tudo mais. Deu para entender? Eu não vi quem perguntou, porque não chegou aqui para mim. Mas me responde aí se deu para você entender. O Lenilson perguntou sugestão de câmera boa para começar para comprar e começar a produzir. Lenilson, gente, a lista já fechou, Dinho? Ainda tá rolando? Deixa eu ver. Vamos? Fechou. Já fechou? Acho que sim. Então é isso, gente. Espero que vocês não tenham deixado de preencher essa lista aí, hein? Mas uma indicação de câmera para comprar e começar a produzir. Como eu falei, eu acho que aula passada alguém fez uma pergunta dessa também e tal. Para você comprar a câmera, você tem que ver antes de tudo qual a câmera que cabe no seu orçamento. Porque esse é o maior limitador de todos, né? Deixa eu abrir aqui, por exemplo, o site da Sony. E a gente vai ver, eu vou analisar com vocês, por exemplo, uma câmera para a gente ver quais são as características dela. Vamos ver se a gente consegue aquela tabelinha de informação, que aí ela ajuda muito a gente entender o que
que cada informação dessa quer dizer, né? Essa ZV-1 dizem que é muito... Pronto, tá aí. Eu acho que essa ZV-1 é uma câmera que ela é muito boa. Teve um colega meu que comprou ela recentemente. Ela, eu não sei qual é a faixa de preço, vamos ver. Dizem que se você comprar pela internet, ela é muito mais... Ih, não tem o preço aqui. Enfim, dizem que se você comprar pela internet ela fica mais barata, mas essa ZV, ela é basicamente o equivalente à Sony Alpha 6400, mas um pouco mais barata e um pouco mais compacta. A Sony 6400 é uma câmera muito boa, ela trabalha num espaço de 8 bits de amostragem de cor, então como a gente falou nessa aula aqui, cadê? Enfim, não vou abrir esse slide não, na verdade. Mas como a gente falou na aula de amostragem de cor, ela tem um processamento que é muito grande, assim, ela tem 256 cores por canal e você multiplica tudo isso, enfim. Então ela tem uma percepção de cor muito boa. Ela tá um pouco mais na faixa do que a 6400, 6500, se eu não me engano. E eu queria muito achar a guia de informações dela pra gente conseguir ver. Mas enfim, ele tem um negócio também da Sony que eu acho muito massa, que é esse Imaging Edge Desktop ou Mobile. Isso quer dizer, você consegue estender a imagem da sua câmera para o seu celular ou para o seu computador e você consegue tanto operar quanto ver o que está passando no visor dela, né, no monitor remotamente. Isso eu acho uma tecnologia muito boa. Então, acho que essa ZV-1 eu recomendo muito. Se você quiser começar a produzir em termos de vídeo, eu recomendaria ela ou a 6500, da 6500 para cima, se você tiver esse dinheiro. Eu acho que a 6500 hoje em dia deve estar numa faixa de, não sei, 3 mil reais, talvez 3.500, se você tiver esse dinheiro para investir. Mas uma câmera, tipo assim, que já performa muito bem, eu acredito que vai ficar mais ou menos nessa faixa, né? Elas são câmeras que têm um processamento muito bom, que elas já são mirrorless, apesar de serem cropadas. Então, acho que eu recomendo essas daqui. Da Canon também existe a linha R, né? Então, hoje a gente tá com a R7, se eu não me engano. É, R7 mesmo. Então, tipo assim, ela tem uma tecnologia muito boa também de ser mirrorless e tudo mais. Eu não tenho tanta experiência com Sony para conseguir falar, mas tem também sensor cropado, sensor full frame. E, tipo assim, se a gente tá na R7, se você for ver uma R3, por exemplo, e você for comparar esses valores, deve ser um valor bastante em conta. Ela deve ter uma diferença de taxa de bits, né? Então, de amostragem de quadros de diferença. Deve ter um alcance dinâmico também um pouco menor. Caso contrário, não teria por que aumentar, né? Mas eu acho que deve ser bastante satisfatório também. Então, se isso estiver dentro da sua faixa, né, de gastos, a segunda câmera foi uma, deixa eu escrever aqui, foi uma Sony Alpha 6400, ou a Alpha 6500, por exemplo, ou a Canon R. Essa linha, o que eu posso dizer é, tipo assim, eu não consigo te dizer qual é a câmera ideal para você comprar. O que eu posso falar, e aí talvez até, enfim, não sei também se eu me sinto muito confortável com isso, que é uma questão também, muito do que eu falei, de quanto tá no seu orçamento. Mas se você puder escolher, dentre Canon, uma Canon R, já tá valendo super, sabe? Já tá, tipo, muito bom. Não compre para vídeo, né? Uma outra categoria de Canon. Se você for comprar Sony, compre a partir da Sony 6300. Eu recomendaria da 400 e tudo mais, mas a 300 é um pouquinho mais barata, não tem muita diferença da 300 para 400. Mas compre dessa linha Alpha da Sony, tá? Fora essa ZV-1, que também é muito boa, não é da linha Alpha, mas ela também é muito boa. Eu estava testando com um colega recentemente e eu achei ela muito satisfatória. Então é isso, elas já vão ter uma qualidade de conseguir gravar em 4K para você, ela já vai conseguir gravar em uma taxa de quadros boa, que você vai conseguir aplicar um slow motion, ela vai ter um processamento de cor super interessante, e aí, enfim, aí você usa a criatividade além para conseguir enriquecer esse material em termos de fazer um plano mais interessante, ou de editar isso de uma forma que fique mais interessante essa montagem e tudo mais.
Tudo bem, gente? Deu para todo mundo pegar as informações. Qualquer coisa podem mandar mais perguntas também. Deixa eu voltar aqui. Tem outra câmera também, gente, que eu acho que tem muita gente que recomenda, que ela não é muito utilizada, até onde eu sei, para você fazer vídeo, embora tenham pessoas que façam. Mas o legal da Fujifilm são as lentes. Elas são lentes que têm umas peculiaridades muito bonitas, assim, tipo, uma lente que tem um buquê muito específico, elas são um pouco mais parecidas com lentes analógicas e tal. Então, se você tiver um adaptador também, conseguir investir numa lente da Fujifilm também é interessante. Mas elas, como vocês podem ver aqui, são caras. Tipo, essa aqui 35mm. Acho que é a mais barata que tem aqui. Então, são lentes que são um pouco caras, mas também é aquilo que eu falei, né? Tipo assim, a lente, ele é um investimento que você faz a muito longo prazo, né? Você compra uma lente boa, ela vai durar muito tempo, enquanto a câmera, muito provavelmente, assim que você tiver uma graninha e qualidade, e condição e necessidade de trocar, você vai trocar por um sensor melhor e tudo mais. As lentes não, por exemplo, tem essa lente aqui da Helios 422, que é tipo assim... Ih, cadê? Essa lente aqui, elas são lentes tipo soviéticas, tá ligado? Elas são lentes que elas foram produzidas há muito tempo e que elas têm jogos de lentes cinematográficas e tal. Essa aqui é a 442, na verdade. Que ela é, tipo assim, muito boa e ela tem um buquê muito diferente. Tem vários lugares, gente... Puxa, eu não sei de cabeça, como eu falei, minha memória às vezes é meio ruim. Mas tem vários lugares que você consegue você consegue ver review de lente. Ó, review lente Helios 442. Tem um site que é muito bom, que eu não tô achando aqui agora. É esse aqui, Vintage Camera Lenses, se eu não me engano. Que ele é muito bom, ele faz tipo essa análise dessas lentes de uma forma muito interessante. E aí você consegue, eles testam, então você vê, por exemplo, o buquê dessa lente. Ele é um buquê muito específico, sabe? Tipo, não é todas as câmeras que tem, não é todas as lentes que tem um buquê desse. E isso vai, ó, esse desfoque aqui, tá vendo? Ela dá até uma pequena distorcida pra cá. E isso, como eu falei, você vai escolher essa lente, olha aqui esse buquê aqui. Chega a dar um efeito aqui de um pouco circular, não sei. E isso é uma escolha de lente. Se você for gravar com uma lente dessa, um filme, por exemplo, ela vai ter muita personalidade. O seu material vai ter muita textura, vai ter muita identidade. E às vezes também é uma dificuldade, assim, você saber como compor isso com as outras lentes. Porque às vezes você não consegue esse jogo de lente completo, sabe? Então esse site, gente, esse site é maravilhoso. Muito feliz que eu lembrei de falar disso pra vocês agora, porque esse site realmente ele é muito bom. Quando você for comprar, você vai entender se tal lente se comporta do jeito X ou do jeito Y. E é muito bom você dar essa pesquisada antes de comprar. E tem um pouquinho da história dela também. Então, eu acho super interessante. Tem aqui os contras, por exemplo, tem um flare, precisa ser subexposta, porque ela é muito clara e é um pouco pesada para o tamanho dela. Dá algumas aberrações cromáticas. Então... acho super interessante aqui, se a gente quisesse... Ó, tem aqui a montura dela também, então se você for procurar uma lente, você consegue saber a distância mínima focal, quantas aberturas ela tem, quantos elementos e em qual câmera, em qual bocal ela vai encaixar. Então isso eu acho muito interessante também. Eu nunca consegui usar uma 44, uma Helios 44, porque eu não conheço ninguém que tenha, mas... sempre tive vontade, assim. E o bom desse site também é que você vem aqui e você consegue ir pesquisando, tipo, pela montura também, sabe? Tipo assim, aqui, por exemplo. Lentes da Leica que tem uma montura X, sabe? Que você monta encaixando de tal jeito. E aí você consegue ver várias informações dessas lentes. Para os doidos de lente, gente, isso é muito maneiro, porque você consegue achar, às vezes, no eBay tem muita venda de lente, e aí você consegue achar algumas coisas, às vezes, que estão bem baratas, que você vai ter que dar uma limpada, talvez,
mas que ainda valem a pena, sabe? Às vezes, gente, é preferível você comprar uma lente que tá um pouquinho amassada aqui nessa parte aqui do que você comprar uma lente com fungo. Ou seja, óbvio que não é o ideal você comprar uma lente amassada, se você puder, evite, se você vir, não compre, mas não compre nunca lente com fungo, tomem muito cuidado para armazenar corretamente as lentes de vocês. Em cidade de praia, que tem muito sal, pode fazer um pouco mal para sua lente, em lugares muito úmidos também, você não pode deixar o fungo entrar e proliferar na sua lente, então se você puder, bota aqueles saquinhos de sílica, isso entra aqui nessa parte de cuidados, tá? Bota esses saquinhos de sílica, porque eles vão ajudar muito a puxar, né, a umidade e absorver, porque isso, gente, uma vez que, tipo assim, ela descolimar é uma coisa ruim, ela é uma coisa chata e tal, mas tem como você continuar usando. Se a sua lente pegar fungo, gente, é tipo assim, perdido, não tem como você recuperar isso. Então, realmente, não compre lentes com fungo, porque você não vai conseguir salvar, não adianta. É terrível, tenebroso. E é isso, cuidem das lentezinhas de vocês. Então, Rafa, não tem. Até onde eu sei, não tem. Pode ser que tenha alguma nova tecnologia, talvez. Mas até onde eu sei, não tem. Teve uma vez que eu quase comprei uma lente. Tipo assim, eu ia comprar uma lente. E aí eu combinei de encontrar com a pessoa no metrô pra ela me entregar. Eu ia comprar usada e tudo mais. E aí, quando ela me mostrou, eu vi que tinha um funguinho ali. E eu falei, tipo, eu não vou levar essa lente, porque ela tá fungada. E até onde eu sei, vamos até pesquisar aqui. Até onde eu sei, realmente não tem como, porque você teria que abrir, desmontar tudo e tal. Ó, aparentemente tem. Interessante, aparentemente tem. Mas eu nunca ouvi falar, não conheço ninguém que conseguiu remover, sabe? E depende de onde ele tá também. Se ele tá nessa parte aqui, ou se ele tá nessa parte do bocal, né? Nessa parte aqui. Cadê? Nessa parte, não nessa, né? Na outra, lá dentro, que encaixa, aí eu acho que pode ser um pouco mais fácil. Agora, se às vezes o fungo entra entre os vidros, aí é perdido completamente. Aí realmente você tem que ou usar a lente de decoração, ou enfim, sei lá, porque ela não vai mais funcionar, tá bom? E tomar cuidado para esse fungo não vazar pro sensor também, se ele estiver nessa parte aqui, na outra ponta, né, dessa lente aqui. Pois é, deve ser bem caro e tem poucas pessoas que fazem isso. Eu não conheço ninguém que limpe lente com fungo, tipo, sinceramente. Tem algumas também de maresia, por exemplo, eu achei um dia desses uma câmera da minha mãe, que era de filme, era uma Canon mó bonitinha, e eu achei ela super antiga e tal, e eu levei no conserto e não tinha mais como recuperar, porque ela ficou tanto tempo exposta à maresia, lá em Recife, que é de onde a minha família é, né, e tal, que não tem como recuperar. O cara falou, é melhor você comprar uma outra câmera e você tentar limpar essa lente, se for o caso, mas é melhor você comprar tudo e dar de presente para sua mãe, assim, se você queria resgatar para devolver para ela, não vai rolar, vai sair muito caro, vai ter que trocar muita coisa, e tem algumas coisas que a gente tenta trocar que não tem garantia de que vão funcionar, que a gente troca, mas é meio no teste, assim, então é um pouco complicado. Como proteger de maresia? Acho que a sílica também, porque ela pode tirar um pouco da umidade, mas eu acho que é principalmente você guardar em lugares em que não chegue, sabe? Tipo, eu acho que não tem muito o que fazer. Levar para limpeza constantemente, tem que levar para limpeza regularmente, gente, isso é muito importante, tipo, por exemplo, fui lá visitar minha família, gravei na praia e tudo mais, que eu gosto muito de fazer, projetos experimentais, não sei o quê. Vai lá gravar, assim que voltar, você leva em algum lugar para limpar, porque pode ficar um grãozinho de areia que você não viu, que pegou no seu sensor, ou que ficou na entradinha da lente, quando você tirou para você mesma limpar, entrou no seu sensor, riscou o seu sensor ou riscou a sua lente. Como eu falei também, sempre que for gravar na praia, no deserto, na pedreira, enfim, onde for que tenha pó, que tenha sujeira, que tenha areia, bota o filtro na frente da sua lente para ele não riscar. Se for gravar na chuva, embora seja altamente não recomendado, mas se você for gravar na chuva, enrola sua câmera em plástico, tá? Saco de lixo funciona muito bem, você corta as duas pontas dele, abre ele, enrola bastante, deixa só
onde você vai ter que operar, né, ou apertar alguma coisa, mas enrola completamente e fica embaixo do guarda-chuva, porque senão pode perder o seu equipamento por molhar. Se molhar a câmera, tem um sensorzinho dela que danifica, realmente que queima, então não pode deixar molhar. A lente também não é interessante deixar molhar, porque depois você não vai conseguir deixar secando, e aí você não vai conseguir proteger dos fungos. Então, tomar bastante esse cuidado, assim, com o seu equipamento e armazenar ele certinho. Tipo assim, bota ele no casezinho, bota ele no seu quarto, guarda num lugar que seja protegido, né? De umidade, de luz muito intensa. Não quer dizer, tipo assim, guardar no escuro, né? Mas, tipo assim, não deixa exposto a uma luz direta, assim, a sua câmera desprotegida por muito tempo, porque ela pode também acabar danificando. E aí não é legal também. Acho difícil de arrumar. Gente, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera, que a gente vai ter agora o segundo print, tá bom? Abram aí para eu ver vocês de novo, para eu me despedir de vocês também. Depois desse print eu vou voltar lá para a apresentação, para dar um tchauzinho. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, também estou aprendendo aqui com vocês. Às vezes vocês trazem contribuições que eu não sabia, ou que me fazem pesquisar coisas que eu também não sabia. Como eu falei na primeira aula, eu também sou nova nisso. Então, tipo, todo dia eu estava editando aqui o plano de aula para tentar trazer mais coisa para vocês. Então, eu espero que tenha sido bastante proveitoso. Se tiverem alguma dúvida, eu já vou botar também os meus contatos novamente. Vocês podem ficar à vontade para me mandar mensagem, tá bom? Estou super à disposição. Espero encontrar vocês em sets aí pelo Brasil, viu? Espero que a gente se esbarre, espero que vocês consigam ter uma rede de contato legal também entre vocês, porque é assim que a gente vai formando isso. Muito obrigada, gente, quem está falando aqui no chat. Mas, enfim, é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar esse material de apoio. Vou disponibilizar também tudo que eu tinha prometido para vocês, de referências, a indicação de livro da Joyce, de quem me perguntou também sobre o SimCity, que eu fiquei devendo. Então, vou tentar falar de tudo isso para vocês terem esse material de apoio. E é isso, gente. Eu fiquei feliz também que vocês também participaram. Enfim, foi muito gratificante estar aqui com vocês, viu? Me avisa aí quando esse print rolar, Mas se vocês quiserem não fechar a câmera, gente, como é a última, eu já tô encerrando também, só pra ver vocês aí mais um pouquinho, a gente conseguir interagir. Deixa eu botar aqui. Print feito, Ju. Tá, beleza. O print foi feito. Deixa eu... já tava aberto aqui. Só botar esse último slide aqui pra quem quiser tirar um print ou quiser anotar meu contato, enfim, sei lá. Mais uma vez aqui, o meu e-mail, o meu Instagram, tá bom? Como eu falei, espero ver vocês por aí. Super à disposição. E é isso, gente. Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Queria agradecer mais uma vez a Aline, que está fazendo a nossa tradução. Queria agradecer Diego, Daniel, que estão aí atrás, a Ayla, todo mundo que me ajudou bastante nesse projeto e nesse processo. E é isso, gente. Qualquer coisa, tamo junto e até a próxima. Meu Instagram é Epamano, eu botei ali no slide. Até mais, gente.